Tinha aquele que ia à batalha, tinha aquele que levava e trazia recado, tinha aquele que cuidava dos cavalos, tinha aquele que limpava as armas. Nós fazemos parte do exército do Senhor. E cada um de nós temos uma função de forma que este exército funcione de uma maneira adequada. Que ele seja bem estruturado, na verdade. Não estou falando que temos que ir à guerra e tirar ninguém. Mas o que nós fazemos é uma batalha, é uma luta. Estamos lutando contra os poderes das trevas. Toda vez que que uma pessoa é salva, que um eleito é alcançado, é uma alma que é tirada do cesto do diabo. E é trazida então para o Senhor. E assim, conhecedor desta verdade que Paulo era, ele conhecia este fato, ele nos diz 3 coisas, levando em conta a consciência, a concepção e a certeza que ele tinha deste fato que acabamos aqui de dizer aos irmãos. Paulo está aqui dizendo para nós que aqui ele está, todo mundo sabe, ele está preso, está aguardando seu julgamento, a sua sentença, Ele escreve para a igreja de Filipe, que também estava passando por algum tipo de problema. Ele fala a respeito de cães falsos, obreiros aqui nesse livro de Filipenses. E ele está assim chegando realmente já ao fim da sua jornada. Paulo está aqui já próximo à sua morte. E nessa situação ele escreve a essa igreja dizendo a respeito dessas verdades que eu disse aos irmãos. Paulo está aqui dizendo como ele viveu a sua vida no serviço para o qual ele foi chamado, desempenhando a função na qual ele foi incumbido. Umas delas era realmente pregar e levar a palavra aos gentios, Então ele está aqui dizendo como ele viveu essa vida em relação ao seu passado, o seu presente e o seu futuro. Como ele desempenhou este papel, como ele levou a cabo esta tarefa que foi posta em suas mãos, levando em conta esses 3 tempos. Paulo nos diz que quanto ao passado, havia uma conformação e um sábio esquecimento de algumas coisas. Não é? Por exemplo, nós sabemos que Paulo, antes de se converter ao cristianismo, ele tinha um lugar de destaque no judaísmo. Ele fala que excedeu muitos da sua idade, foi criado aos pés de Gamaliel. Ou seja, sabemos que Paulo, antes de se tornar cristão, antes de ser chamado pelo Senhor, ele tinha um certo conforto, ele tinha um certo status. Mas ele diz que ele se esquece disso, porque isso em nada ajudaria ele na tarefa que ele havia recebido do Senhor. Glórias passadas para ele não servia, não ajudavam, não era nenhum tipo de apoio para ele. Ele também havia deixado para trás algumas outras coisas. Quanto ao seu passado, ele havia esquecido, deixado para trás. Uma coisa fácil, que esqueço das coisas. Quanto à sua posição, na religião judaica, Paulo tinha uma posição, irmãos, de destaque. Ele não era simplesmente mais um. Se você for ler em Atos capítulo 7, depois da morte de Estevão, as roupas de Estevão foram colocadas aos seus pés. Ele recebeu cartas das sinagogas de Jerusalém para prender os cristãos, maltratar e talvez até matar. Não era qualquer um que conseguiria isto. Então ele tinha, sim, uma certa posição. Mas ele nos diz que essas coisas foi preciso que ele esquecesse para que ele pudesse desempenhar a sua tarefa. Fazer a obra pela qual ele havia sido chamado. Ele teve que esquecer também as condições sociais que ele vivia. É interessante Paulo quando começa a relatar e dizer algumas coisas, sem estar abatido, sem ter fartura, sem passar necessidade. Ele diz que já foi de todas as formas experimentado, e ele havia sido sim. Mas na verdade, o que mantinha Paulo firme?
o que eu mantinha instável, levando em conta coisas de valores, olhando segundo o mundo que ele tinha, e as coisas que ele tinha e perdeu como ele está agora. Era o foco de Paulo. Ele estava firme no seu propósito. Não o propósito que ele havia criado, mas o propósito pelo qual ele havia sido chamado. Não é? Quando Jesus falou assim, você vai levar a minha palavra aos gentios. Vou mostrar para você o quanto será necessário, é necessário que você sofra por amor ao meu nome, por pregar o evangelho. E havia um esquecimento sábio da parte de Paulo também, em relação às perseguições que ele encabeçou. Né? Paulo ele se julgava o maior dos pecadores. O motivo dele se julgar, o motivo de ele se achar um dos maiores pecadores, ele dizia porque ele perseguiu a igreja de Cristo. Mas era preciso que ele também se esquecesse disso, não é? Ele diz no versículo 13: esquecendo-me das coisas que atrás ficam. Irmãos, esse esquecimento quanto às coisas passadas que impedem que nós progridamos, que a gente progrida no serviço a Deus e no amadurecimento espiritual, esse esquecimento ele tem que ser diário. Nós devemos sempre deixar para trás e nos esquecermos de tudo aquilo que nos impede de servirmos a Deus, de sermos boas ferramentas na mão do Senhor, não é? Tudo aquilo que nos impede de sermos bons servos, de realmente levar a cabo tudo aquilo que o Senhor coloca em nossas mãos. Ele não tem colocado pouca coisa em nossas mãos, não, irmãos, porque Ele tem colocado o Evangelho da salvação em nossas mãos, né? E se nós ficarmos nos lembrando todo momento o que aconteceu ontem, o que deu errado, o que não ajudou, o que eu perdi, o que fizeram comigo, você vai ficar estagnado e vai entrar em um estado de autocomiseração. Então Paulo diz, esquecendo das coisas que atrás ficam. Ele diz isso pois naquele momento, a realidade em que ele vivia, literalmente era outra. Não é? Completamente diferente daquela de antes de Cristo. Ele não mais é aquela pessoa que tem poder de mandar prender, de mandar açoitar. Ele não é mais aquela pessoa que é um luminar na sua religião, de forma que todos o obedecem até mesmo por medo. Não, agora ele traz a mensagem de amor, a mensagem de boas novas. Ele coloca-se no presente. Ele esquece do passado, ele se coloca no presente olhando para frente. Mas é o que todos nós deveríamos fazer, não é? Nós deveríamos sempre estar andando, olhando para frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Jesus está à nossa frente. Ali em Atos, no início de Atos, quando Jesus ascende aos céus, aqueles anjos aparecem e falam assim: homens galileus, quem está olhando para o céu? Esse Jesus que subiu, da mesma forma que ele subiu, ele há de descer. É muito complicado quando, por exemplo, se o crente fosse um carro ou uma moto, um acessório, uma peça que ele não deveria ter, sabe o que é? Retrovisor. Tem muito crente que não consegue andar 1 quilômetro porque só fica olhando no retrovisor. Só olha para trás, não é? Ah, o que eu perdi, quem me magoou, ou quem me trouxe dores, quem não me considera, o que fizeram comigo, quem não me ajuda. Isso atrapalha você andar. O povo no deserto sofreu muito. Em lugar de olhar para Canaã, para a terra prometida, eles olhavam para trás e falavam assim: cadê os pepinos, as cebolas, os rabanetes? É preciso que nós aprendamos a olhar para frente, para cima, olhar para Cristo. Olhando para Cristo, você terá o foco necessário. Você conseguirá se concentrar na obra do Senhor. Se concentrar no serviço que você tem que prestar a Deus. No demais, Ele irá te ajudando. Irá
te fortalecendo naquilo que é necessário, as mudanças necessárias irão acontecendo. Ele se coloca no presente olhando para frente. Ele diz algo semelhante em 2 Coríntios 5,17. Ele fala assim: eis que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Irmãos, é necessário que elas passem. Não dá para você servir a Cristo apegado em pecados antigos, não é? Apegado a hábitos ruins do passado. Isso vai impedir que você tenha um bom rendimento na sua tarefa, na obra do Senhor. Vai impedir que você tenha, muitas vezes, paz, tranquilidade, que você seja longânimo, que você tenha paciência, não é? É preciso, realmente, que as coisas velhas passem. Você deve ter em mente só aquilo que você deve fazer. Não adianta nem você ter em mente aquilo que você deveria ter feito, não vai te ajudar. Tenha em mente aquilo que você deve fazer. Devemos pregar o Evangelho? Amém. Devemos amar uns aos outros? Amém. Devemos nos empenharmos em trabalhar na obra do Senhor? Amém. Devemos fortalecer a igreja de Cristo? Amém. Devemos buscar conforto e consolo na palavra de Deus? Amém. Então, Paulo nos fala um pouco quanto ao seu passado, não é? E depois ele nos fala um pouco quanto ao seu futuro. Paulo vivia uma antecipação sábia, que dava combustível para o seu trabalho e para a sua vida espiritual. No versículo 13 ele ainda diz assim: avançando para as coisas que estão diante de mim. Você nunca alcançará aquilo que está à frente olhando para o que está atrás. Isso é óbvio, não é? Ele fala assim, avançando. A palavra grega que é usada aqui para avançar é epiktenomai. Refere-se a palavra que é usada para o Paulo sempre fala de atleta ou de soldado, né? É a palavra que é usada para um corredor. Refere-se a um corredor que está correndo, irmãos, assim, concentradamente para a linha de chegada. É aquele corredor que está correndo rapidamente rumo à sua vitória, rumo à linha de chegada. Ele só consegue olhar o seu objetivo, não é? Porque ele sabe que se ele se distrair, ele pode cair, ele pode tropicar. Não, ele focou, ele viu a linha de chegada, ele não olha para mais nada, porque seu objetivo é passar aquele lugar, é passar aquela linha de chegada. Seu objetivo é alcançar a linha de chegada. E essa palavra geralmente também era usada para aquele corredor quando estava assim, sabe, alguém já assistiu corrida? Aquelas corridas, né? Por exemplo, assim, aqueles 200 metros rasos, 300, 100, quando a gente vê o atleta correndo, ele vai chegando perto, tem gente perto dele assim, para ele conseguir, ele coloca o braço para trás, ele estica o pé, ele estica a cabeça e faz assim como quisesse cortar o vento, porque ele precisa chegar primeiro, ele precisa alcançar aquela chegada. É esse sentido que Paulo está dizendo aqui para nós, né? Ele descreve com os braços quase que assim, cortando o vento, se estirando, se lançando todo, com a cabeça inclinada para frente e com o corpo estendido rumo à meta. Mas qual era essa meta que Paulo está dizendo aqui? Que ele estava correndo e querendo chegar, que ele queria então atravessar. O versículo 20 fala. Ele fala assim, mas a nossa cidade está nos... Olha qual era a linha de chegada do apóstolo Paulo. Hoje pela manhã a irmã Edna falava assim, nossa, nós temos que pensar mais a respeito do céu. Não é? O céu
é uma das grandes motivações pelas quais nós devemos trabalhar aqui empenhadamente para que possamos alcançá-lo. Não que iremos alcançá-lo por obras, mas Ele é o nosso descanso. Ali é a nossa cidade. É ali que terá fim todos os nossos problemas, os nossos anseios, as nossas dores, as nossas angústias, as nossas lamúrias. Aquele lugar de consolo, né, verdadeiro, onde poderemos servir a Deus sem impedimento algum, onde conheceremos a verdadeira beleza da vida dada por Deus, onde este vaso de barro, né, essa casa de lodo, como de Jó, não vai entrar. Aquele lugar maravilhoso que Paulo fala que os olhos não viu, que não subiu ao coração do homem, que ninguém nunca imaginou. Aquela é a linha de chegada do cristão. Era a linha de chegada de Paulo. A cidade na qual somos livres. A cidade na qual, como crentes, somos livres, está nos céus. Ela não está aqui, irmãos. Estamos aqui, como diz Paulo, só de passagem. Somos peregrinos e forasteiros. O céu é a cidade dos santos. Ali é o nosso lugar. Aqui nós não temos cidade permanente, não é? Mas buscamos uma cidade futura. Uma cidade futura que seja permanente e durável. Uma cidade cujo arquiteto e edificador é Deus. Osarias vai falar dessa cidade no capítulo 11 de Hebreus, quando chegarmos lá. Uma cidade cujo arquiteto e edificador é o Senhor. Ainda não estamos nessa cidade. Embora sejamos concidadãos dos santos, da família de Deus, esperamos uma pátria melhor do que esta. Uma pátria celestial. Temos direito a isso por meio da graça de Deus manifestada em nossas vidas pela pessoa bendita do seu amado Filho Jesus Cristo. É lá. Por isso Jesus diz: não ajunteis tesouro na terra, onde há prato, ferrugem, os ladrões consomem, minam e roubam. Mas ajuntais primeiramente tesouro nos céus. A verdade é que existem muitos crentes abastados neste mundo, porém são paupérrimos nas cidades eternas. E o desejo da alma dos santos deveriam estar voltados para esta cidade. Por isso a Bíblia fala assim: buscai as coisas que são do alto, pensai nas coisas que são do alto, e não nas que são da terra. O desejo da alma do cristão é estar com o Pai, em um lugar sublime, onde ele estará livre do pecado, e onde Cristo está. Este é o trabalho e o negócio das nossas vidas agora. É olharmos para este lugar, é desejarmos este lugar. Olhando para este lugar, fazemos a obra do Senhor aqui e agora. Mas para isso precisamos esquecer as coisas que estão para trás. É necessário. Este é o trabalho e o negócio da sua vida agora. Deveria ser, na verdade, deveria ser aquilo no qual os seus corações deveriam estar engajados. Só que Paulo fala do passado, Paulo fala do futuro, só que ele também fala do presente, não é? E no presente, eu falo assim: eu prossigo para o alvo, mas ainda estou no presente, estou caminhando. No presente, nós vemos uma concentração em um objetivo perseverante de Paulo. Ele fala assim: eu prossigo.
Talvez você possa pensar, mas isso não é muita coisa. Não é, pense quem era Paulo. O que ele fazia, o que ele sofreu, pelo que ele passou, e o estado, a situação, a condição que ele se encontrava quando ele escreveu esta carta. Ele estava preso, esperando a sua sentença de morte, mas prosseguindo no presente, trabalhando e olhando para os céus. Se você ficar olhando para as distrações do mundo, você vai sofrer. Você não vai ter nenhum tipo de rendimento espiritual. Você não vai ter nenhum tipo de produtividade no reino de Deus, na obra de Deus, na igreja de Deus. Se você ficar olhando, né, e desejando as coisas que o mundo tem te oferecer, se você não se desviar das armadilhas que o mundo cria para tirar você do caminho que Deus propôs, no qual você andasse, quão bom é servirmos ao Senhor e sabemos que estamos, mesmo que as pessoas nos vejam e nos olhem e nos pensem, são tolos, né? Não tem problema, irmãos. Estamos servindo ao nosso Senhor, né? Não tem problema. Nós sabemos o que nos aguarda, o que está preparado para nós. Jesus falou assim: irei preparar morada e voltarei e levarei vocês para onde estiver, estejais vós também. Não tem problema, não tem problema, porque um dia tudo isso vai passar, não é? Um dia tudo isso vai ter fim, e quando isso tiver fim, só tem dois caminhos: a glória com o nosso Senhor Jesus Cristo, ou o tormento eterno, né? Onde estará o diabo, né? A besta, o falso profeta. Não tem outro caminho. Paulo fala: eu prossigo. Dessa forma, Paulo diz que na vida cristã, na vida individual, na vida familiar, na vida como igreja, nós devemos esquecer tudo à nossa volta e ter em mente só a meta que sempre estará diante de nós. A nossa meta é a glória, é os céus. Aquilo ninguém pode tirar de nós. É nosso por direito. Foi comprado com um bom preço, né? Por isso eu digo a você, meu irmão e minha irmã, apesar de todos os pesares, você deve prosseguir. Olhando firmemente para a linha de chegada, você deve continuar. A palavra prosseguir no grego aqui é doiko. O que significa doiko? Ela tem a ver com determinação, né? Nesse mundo nada conseguimos sem determinação, né, irmãos? O crente não joga na loteria, então tudo tem que ser feito com determinação, não é? A não ser que alguém ache o bilhete premiado jogado na rua, mas vai ser muito difícil. Então é preciso determinação. E essa palavra doiko tem a ver com determinação. Significa correr com determinação. Ainda usando a ilustração de Paulo do corredor. É preciso que você corra, na verdade, com determinação. Figuradamente, fala de alguém que numa corrida dispara em direção até o ponto de chegada, não é? Lembrando de corrida, às vezes eu já assisti, às vezes eu assisto também, quando a corrida é um pouco mais longa, não é? Quando vai chegando perto, né, todos os atletas guardam o seu último gás para aqueles instantes finais, e as pessoas disparam, não é? Em direção àquela linha de chegada. E assim deve ser para o cristão. Ele deve disparar, prosseguir em direção a este alvo. Mesmo, eu digo para você, ele deve disparar em direção para este alvo. Mesmo as situações não sendo favoráveis. Mesmo
vivendo em meio ao mundo que se encontra num caos absoluto. Eu falo caos filosófico, caos existencial, todo tipo de caos, político, todo dia religioso, mesmo vivendo em um mundo que se encontra em um verdadeiro caos. Mesmo conhecedor, por exemplo, mesmo conhecedor das incertezas que apavoram e trazem terror ao país que vivemos, devemos prosseguir, continuar. Mesmo conhecedor dos problemas que apavoram a nossa sociedade, você como cristão deve continuar mesmo em meio. Lembra que nós estamos estudando sobre por meio do engano, Satanás corrompeu os sentidos, né? Paulo ele fala assim, ó, cuidado para que Satanás, por meio da mentira, não corrompa os seus sentidos, traga um tipo de confusão espiritual para você, algum tipo de confusão mental. Estamos falando a respeito disso nas quintas-feiras. Eu digo a você, você deve continuar mesmo em meio a confusões mentais, neste sentido. Que às vezes nós nem procuramos, somos assaltados por ela, não é? Mesmo sob críticas vindas de todas as direções, de todos os lados, de todos os lugares, você deve continuar, prossiga, meu irmão e minha irmã, mesmo não sendo compreendido pelo mundo. Não é? Porque se você está em uma corrida tentando alcançar os objetivos do mundo, você tem todas as torcidas que você possa imaginar. Quando você está chegando perto, você tem todos os aplausos. Nesta corrida, você não tem torcida do mundo e não tem aplauso do mundo. Você está correndo não para alcançar uma coroa de louros, né? Aquele matinho, mas uma coroa eterna. Prossiga. Não deixe de continuar, não deixe. Prossiga, vivendo na dependência do Senhor, crendo em suas promessas, se esforçando sim em sua graça, não é? Você deve prosseguir com aquela determinação que o Espírito Santo é capaz de nos dar. Agora, como conseguir isso? Em meio a muitas questões improváveis, em meio a muitas dificuldades, como fazer isso? Faça do propósito de Deus para a sua vida o seu objetivo de vida. Faça do propósito de Deus para a sua vida o seu objetivo de vida. Ah, pastor, mas eu não sei qual é o propósito de Deus para a minha vida. Ah, meu irmão, eu posso concordar com você nisso, mas você sabe qual não é. Então você já tem meio caminho andado, né? Então não lute por aquilo que não é o propósito de Deus para a sua vida. Mas procure, por meio de oração, estudo da palavra de Deus, ver qual é o propósito de Deus para a sua vida e faça desse propósito o seu objetivo, não é? Deus tem um objetivo ou propósito em cada conversão. Em cada conversão, não é? Esses dias me mandaram uma pergunta sobre Tomé. Ah, pastor, quer saber sobre Tomé, porque tem uns livros católicos que falam que Tomé foi ser missionário na Índia, e depois daquela derrota na vida dele. Não é? Eu digo para você que quando Tomé duvidou e Cristo apareceu para Tomé, e ali Jesus disse aquelas palavras, né? Você crê porque viu? Bem-aventurados aqueles que não verão e crerão.
Eu penso até que um dos objetivos da vida de Tomé era aquele. Porque depois que Cristo ressuscitou, ele apareceu 18 vezes. E uma delas foi para este homem. Para dizer isso que ele disse, para ficar registrado para nós. Não é maravilhoso isso, irmãos? Não é? Para Paulo, o seu propósito, o propósito de Deus para a vida de Paulo, o propósito que ele fez daquilo sua própria vida, era a pregação do evangelho para os gentios. E Paulo, irmãos, não mediu esforços. Aqui em Filipe ele chegou mesmo porque alguém pediu que ele passasse lá. Ele nem estava indo para cá. Para Paulo era a pregação do evangelho aos gentios. Para João Batista, o propósito de Deus para a sua vida, o que virou seu objetivo de vida era o quê? Preparar o caminho para o Senhor. E João viveu literalmente para isto. Ao ponto de ele dizer, é necessário que ele cresça e eu diminua. Que coisa bela e maravilhosa quando um cristão entende o seu propósito, o propósito de Deus para a sua vida, e ele faz disso o seu objetivo de vida, e começa a viver dessa forma para que o reino, a obra de Deus cresça, progrida, ele amadureça, e o nome de Deus seja glorificado, e pessoas sejam alcançadas. A gente poderia ficar citando o propósito de vida para Moisés: libertar o povo do Egito. O propósito de vida para José, estamos estudando: preservar a vida do povo de Israel. A gente falou de manhã que ele entendeu muito bem esse propósito, não é? E é maravilhoso quando um cristão entende qual é o propósito de Deus para a sua vida, e o seu objetivo de vida se torna viver esse propósito de Deus. Descubra, procure, se empenhe em saber qual é este objetivo de Deus para a sua vida. Por meio do estudo da palavra de Deus, seja por meio de orações, seja por meio de ouvir mensagens, fale com quem já entendeu qual é o objetivo de Deus para a sua vida. Você pode aprender com isso também. Faça com que seja o seu objetivo também, uma vez descoberto qual é esse propósito. E uma vez descoberto, lute, batalhe, avance, prossiga. Né? Prossiga. Vamos terminar hoje mesmo, então vamos ficar um pouco. Né? Eu disse para os irmãos, muitas vezes nós nos consumimos numa luta, eu diria ferrenha, uma luta árdua para saber qual é a vontade de Deus para a minha vida, em questões específicas. Se você não consegue diretamente saber qual é o propósito de Deus para essas questões específicas, comece por eliminação. Se você falar assim, esse propósito não é, deixa para trás. Esse não é, deixa para trás. Não é, deixa para trás. Mas seja honesto com a palavra de Deus. Você vai ver que sobra muito pouco. Vai ficar muito mais fácil de você entender qual é este propósito. Não é? Para que você possa servir ao Senhor, para que você possa ter alegria no serviço, para que você possa ter a paz que excede todo o entendimento, para que você possa ter a mente de Cristo de uma forma a nortear todas as suas escolhas, decisões, todos os seus caminhos escolhidos, não é? Procure levar todo o pensamento cativo à obediência de Cristo. Irmãos, sofremos, mas não por querermos servir a Deus. Sofremos por sermos pessoas ingratas e pecarmos, por nos rebelarmos contra a palavra de Deus. Existem muitas dificuldades pelas quais muitos crentes passam, que remédio nenhum resolve. Porque os problemas conhecidos como psicológicos ou psíquicos, muitas vezes são pecados, desobediências à palavra de Deus. E não tem comprimido que resolva isso, irmão. É preciso que você se achegue a Deus, que você identifique o seu pecado, se arrependa do seu pecado e deixe o seu pecado e sirva ao Senhor. Este objetivo na vida de Paulo foi a pregação do evangelho aos gentios. O que ele fez e alcançou
eu digo com excelência. Com excelência. O que ele fez com excelência. Paulo teve excelência na pregação do evangelho aos gentios. Hoje, quando a gente fala assim de missionário, se fala assim, qual é o maior missionário para você? Todo mundo fala Paulo, irmão. Todo mundo fala. Né? O que ele chama de perfeição ou uma vida cristã completa, em sua máxima, é ter um caráter como o de Cristo. Não que já haja cansado, eu não tenho um caráter como Cristo ainda, mas eu prossigo para este alvo. Ter um caráter como Cristo para que ele possa agradar a Deus. Deus começou uma boa obra em sua vida. Isso é revelação? Não, isso é Bíblia. Aquele que em vós começou a boa obra, aperfeiçoará até o dia. Não tenha dúvida, você é um salvo. Deus começou uma boa obra em sua vida. Filipenses, volte até o capítulo 1, versículo 6. Amém? Diz assim: tendo por certo isto mesmo, tendo por certo. Isto é uma certeza, entenda. Isto é uma certeza. Tendo por certo isto mesmo, que aquele quem? Jesus. Aquele que em vós começou a boa obra, é uma obra iniciada por Cristo, ele diz que a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Cristo começou essa boa obra na sua vida de que forma? Por meio do Espírito Santo. Ele quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É Ele quem te leva à fé, mediante o conhecimento da palavra de Deus. É Ele que te leva realmente a reconhecer o seu pecado e a necessidade de Cristo. Este é o objetivo, eu diria de uma maneira geral, para todo cristão, para todo crente. Para você, meu irmão, para você, minha irmã, este é o objetivo. Qual é o objetivo? Ser semelhante a Cristo. Não é ser igual, porque igual a gente não vai ser, mas ser semelhante a Senhor Jesus Cristo. Ser semelhante, na verdade, a Ele. Você está tentando ser como Cristo? Ou você está se esforçando para ser a pessoa que mais vem na igreja? A pessoa que mais procura ser santa? A pessoa que mais acha defeito? A pessoa que mais identifica o erro? A pessoa que mais? Estou perguntando, você está procurando ser semelhante a Cristo? Você está procurando ser semelhante a Cristo, apesar de tudo que o mundo está te dizendo? Apesar da direção em que o mundo está te empurrando? Apesar dos obstáculos que o inimigo tem colocado? Apesar da confusão que ele tem jogado dentro da sua mente em questão de valores, em questão de necessidades, objetivos e princípios de vidas e realizações? Para Paulo, essa não foi uma aquisição da qual ele se gloriava, ou uma aquisição da qual ele se gloriou, mas isso foi uma meta a ser alcançada. Né? A gente gosta de estabelecer metas nas nossas vidas, né? E não necessariamente isso é errado, mas será que em meio a essas metas existe a meta de ser como Cristo? Em meio a essas metas existe a meta de viver, de fazer do propósito de Deus para a sua vida o seu propósito de vida?
Paulo diz que mesmo sem ter atingido a perfeição, ele não parou. Ele não se deteve. Ele não havia desistido. Irmãos, ele estava preso, pronto para ser morto. Ele não havia desistido. Ele estava prosseguindo com determinação para este alvo. Versículo 12: para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo. A gente vendo sobre José, a gente viu que a providência de Deus atuou de forma que os objetivos dele para a vida de José fossem alcançados. Amém? Muitas foram as providências de Deus na vida de José para que José chegasse onde ele chegou, diga-se de passagem, que é onde Deus queria que ele estivesse. Amém? A providência de Deus na sua vida, ela deve ou tem que contribuir para a perfeição. Para que você seja um crente completo. Só que, para tanto, é necessário, primeiramente, disciplina. Nós lutamos para que haja disciplina em tantas áreas das nossas vidas, da vida dos nossos filhos. Porém, esse esforço não acontece quando a disciplina é na vida cristã, no serviço prestado ao nosso Deus. E é preciso que seja assim, nosso Deus merece, irmãos. Só Ele é digno, É preciso sim que haja disciplina. A vida deve ser posta em funcionamento. E nesta vida se experimentará tristeza. Paulo experimentou. Mesmo tendo esse propósito. Se experimentará abandono. Paulo experimentou. Mesmo tendo este propósito. Se experimentará dores. Paulo foi açoitado, apedrejado. Ele experimentou. Mas mesmo assim ele continuou. Você poderá experimentar abandono. Eu falo assim, todos me abandonaram, só ficou Lucas. Mesmo assim ele prosseguiu. De todas as formas, ele continuou. Ele prosseguiu. Nessa caminhada ele experimentou cicatrizes, literalmente falando, desconfianças, temores, dúvidas. Paulo teve dúvidas? É claro, teve dúvidas. Quando ele estava preso, meio cabisbaixo, o Senhor apareceu e falou assim: Paulo, tem bom ânimo, você não vai morrer, você vai falar de mim em Roma. Convém testificar de mim também em Roma. E eu digo para vocês, irmãos, foi para isso que nós fomos redimidos, que nós somos comprados. Para isso Cristo veio ao mundo, viveu, sofreu, morreu e ressuscitou. Irmãos, Deus quer nos fazer iguais ou como Jesus. Mas quantas são as coisas que têm nos impedido, que têm nos atrapalhado de prosseguir para este alvo? Ele quer nos fazer como Jesus. Isto é, te manifestar a sua vontade manifestada em seu Filho. E por isso, tudo o que Ele permite que você passe é para que finalmente você seja feito igual a Cristo. Eu digo para você,
ver e aceitar esta verdade, espiritualmente falando, trará nobreza e bênçãos para a sua vida. Eu não digo essa nobreza dos reis que são baratas. Irmãos, pense como toda a sua visão dos acontecimentos na sua vida seria diferente se você mantivesse a consciência de que o propósito de Deus não é simplesmente te fazer feliz. Se você tivesse a consciência de que o propósito de Deus não é somente te fazer alegre, ou triste, ou desanimado, mas se você entendesse e tivesse a consciência que o propósito de Deus é te fazer semelhante a Cristo. A Bíblia diz que Cristo Jesus sofreu tudo o que sofreu pelo gozo que lhe estava proposto. Eu penso que se a gente conseguisse olhar além das nossas tristezas, além das nossas frustrações, se a gente conseguisse olhar além dos nossos temores e vermos o fim para o qual eles foram mandados, nós não diríamos com tanta frequência o que estamos acostumados a dizer, né? Por que isso está acontecendo comigo? Todas as experiências do crente são para contribuir com a sua perfeição. Não de perfeito, de completo. Que é o que nós estamos falando, como falamos no início, que Paulo estava se referindo. É para contribuir para a sua perfeição e para contribuir para a sua futura glória eterna. Na cidade, nos céus. Quando você entende esta verdade, você entende aquele versículo maravilhoso de Romanos 8, 28, e que todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Para aqueles que são chamados segundo o seu, uma tradução correta, decreto. Fica tudo mais claro, não é? Fica mais fácil de entender. Só que isso são pensamentos que têm asas, infelizmente, parece que voam da nossa mente e vão embora, fogem, assim, fácil. Elas somem, né? Às vezes, eu diria para os irmãos que as tormentas pelas quais nós passamos, que os tremores, as perplexidades pelas quais os cristãos passam, na realidade são para produzir neles graça e virtude cristã. Romanos 5,3, vamos ler? Deixa aberto em Filipenses. Romanos 5,3. Romanos 5,3 nos diz assim: e não somente isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz o quê? Paciência. Bom, se muitas vezes a paciência veio por meio da tribulação, como eu vou alcançar paciência se não passo por tribulação? E se eu passo por tribulação segundo a vontade de Deus, é que Deus quer produzir em mim o quê? Paciência. E paciência será útil na obra que Deus tem proposto para a minha vida. Obra que será então meu motivo de vida. Obra que será então a minha vida. Paulo nunca parou. Paulo sempre continuou, apesar de todas as tormentas que surgiram na sua vida. Ele prosseguiu com
determinação. Ele prosseguiu com determinação na luta de viver para Cristo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é ganho. Né? Ele prosseguiu na luta de viver para Cristo um serviço real e por fim alcançar a cidade celestial. Já para encerrar esse primeiro ponto, os outros pontos ficam depois, eu perguntaria para você, sim, pelo que você está lutando? O que tem consumido o seu tempo, os seus recursos, né? Os seus neurônios? Pelo que você está lutando? Paulo fala assim, eu combato não como combatendo ao vento, não como combatendo o ar. Pelo que você está lutando? Será que todos aqui poderiam dizer assim, estou prosseguindo com determinação? É claro, estou prosseguindo com toda determinação, com a minha caminhada, com Deus e com sua igreja. Quantos poderiam dizer isso? Irmãos, o crente tem um alvo a ser atingido, na verdade. E eu diria que o alvo, que é redondinho, tem um monte de lista. Pense nisso, o crente tem um alvo a ser atingido. E cada flecha que não acerta, bem no meiozinho, bem na mosca do alvo, essa flecha está sendo gasta à toa. Ou seja, tudo aquilo que você tem gasto, que não tem peso eterno, é inútil. Todos os seus esforços, que realmente vale o seu peso em ouro, que é o que vale para muitos, é aqueles que têm peso eterno, que você levará consigo quando partir desta vida para os céus. Pense nisso. Nós gostaríamos que todos os crentes fossem produtivos, né? Todos estivessem caminhando rumo à maturidade espiritual, todos estivessem empenhados, dedicando a sua vida para aquele propósito com o qual Cristo chamou, seja ele limpando, lavando, cozinhando, dirigindo, pregando, cantando, mexendo no computador, falando de Cristo nas ruas. Irmãos, você não precisa ser um intelectual assim admirável para falar. Você é pecador, está sem Cristo, separado de Deus, caminhando para o inferno. Mas Deus, por misericórdia e graça, enviou o seu Filho para que pagasse o preço do pecado e livrasse almas do inferno. Se você entender que é um pecador, que a sua vida é contra Deus, que você é um rebelde contra Deus, se arrepender dos seus pecados, confessar os seus pecados, crendo em Cristo, aceitando o sacrifício de Cristo como se fosse o seu, a obediência de Cristo à lei de Deus como se fosse a sua, você será salvo, reconciliado com Deus e livre da condenação do inferno. Você não precisa ser um PhD em nada para dizer isso. Você precisa ser um salvo e conhecer o amor de Deus. Que Deus abençoe cada um de nós. Amém, irmãos? Irmão Eliseu?